atrás, mas não tanto tempo assim, num lugar distante, mas não tão distante assim, existia uma gotinha, sabe? Uma gotinha de água. Essa gotinha vivia num rio bem grande e ela adorava, porque esse rio ele tinha movimento, sabe? E a água descia e ela descia junto e estava sempre passeando por lugares lindos. Tinham peixes nesse rio, tinham pedras nesse rio. Esse rio fazia curvas e ele descia muitas vezes bem rápido. Aconteceu que o sol ficou bem forte. Começou a secar aquela água. Sabe quando isso acontece? Que a água evapora? Então, aquela gotinha de água ainda não sabia muito o que era isso. Na hora que a curva virou, a água diminuiu e o sol começou a secar toda a água e a gotinha se transformou em vapor. Ela ficou muito assustada. O que aconteceu comigo? Eu virei vapor. E ela começou a voar para as nuvens do céu. Naquele instante, ela já estava achando divertido. Porque era um lugar bem diferente às nuvens do céu. De lá, ela conseguia ver tudo o que acontecia lá embaixo. Ela estava bem leve, sabe? Igual o vapor do banho. Sabe aquele vapor do chuveiro que quando a gente toma banho fica no espelho? Ela estava a vapor, na nuvem, e olhando tudo e achando tudo aquilo divertido. A nuvem cresceu de tantas gotinhas de vapor. E ela cresceu. E ela precisou esvaziar. E começou a chover. A gotinha, que não estava muito preparada, tomou um susto e caiu. Ela caiu em outro lugar, não naquele mesmo rio de antes. E esse lugar era um lugar pequeno, bem pequeno, e raso, bem raso, e estreito, bem estreito. E ela caiu ali, de olhos fechados, porque ela ficou um pouco assustada. Quando ela teve coragem de abrir os olhos, ela percebeu que estava num lugar muito pequenininho, que não tinha movimento e que não fazia curva e que não tinha outros peixes e não tinha natureza. Praticamente não tinha nada. Era um lugar pequeno. E tinham poucas gotinhas de água também junto com ela. Ela estava praticamente sozinha. E ela fez uma cara de entediada. E ela fez uma cara de que não estava gostando. E ela fez uma cara de triste depois disso, claro. E ela fez uma cara de que ia chorar. Mas as gotinhas choram de um jeito diferente. O tempo passou e ela ficou um pouco entediada, sabe? De ficar ali parada, de olho fechado, fazendo várias caras e sentindo vários sentimentos. E ela resolveu mudar de posição. Aí ela virou para esse lado. Quando ela virou desse lado, ela viu uma pedrinha. Na verdade, ela não sabia ainda o que era. Ela viu um negocinho refletindo, mas tão pequenininho, tão curioso, tão diferente, que ela resolveu ir olhar mais de perto. Era uma pedrinha muito pequenininha. Então ela pegou aquela pedrinha e ficou admirando. Nesse momento, ela já estava mais relaxada. Foi aí, então, que ela viu um outro negócio com uma cor diferente. E aí ela pegou a pedrinha,
deixou aqui no cantinho dela e chegou mais perto daquele outro negócio. Era uma cor meio azulada, era uma cor diferente. Era uma tampinha de garrafa. Olha só que coisa curiosa! Ela nunca tinha visto essas coisas. Essa pedrinha pequenininha, um pouco brilhante e essa tampinha de garrafa. E ela ficou admirando e mexendo e tinha uma textura diferente. Ela gostava de olhar de perto, olhar de longe. Nesse instante, ela sentiu um negócio bem aqui em cima da cabeça. Nossa, que curioso! Era um plástico, mas ela não sabia o que era plástico. Faz um barulho engraçado e ele amassa e abre, amassa e abre. Muito interessante. E ela já estava colecionando coisinhas diferentes a essa altura. E ela começou a brincar com essas coisinhas. Lógico, o que mais ela poderia fazer? Ela pegou o plástico, a tampinha, a pedrinha e começou a brincar. Ela podia brincar desse lado, ela podia brincar desse lado, quando de repente ela sentiu que a água estava diminuindo mais ainda e o sol estava cada vez mais forte e ela já sabia o que ia acontecer de novo e virou vapor. E subiu, 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 subiu para a nuvem. Nossa, de novo eu tô aqui. Ela estava achando muito divertido aquilo. E a nuvem foi ficando grande, foi ficando grande, foi ficando grande. E choveu novamente. E ela caiu. Dessa vez, ela caiu num lago. Um lago que não era tão grande que nem o rio, mas também não tão pequeno quanto a poça. Era médio, mais ou menos desse tamanho. E a cor da água era marrom, era uma cor diferente da cor do rio e da cor da poça. Então, ela tinha um lugar novo para descobrir. E aquilo começou a ficar muito divertido. Ela não se sentiu nem muito apertada e também nem tão solta assim. Aquela água não tinha movimento, mas tinham coisas novas para ela poder descobrir. Vocês sabem o que será que ela achou nesse lago? Sabem? O que vocês acham que ela encontrou nesse lago? O quê? Isso mesmo! E que mais? Ali, quando ela resolveu chegar perto do fundo, o que vocês acham que ela encontrou? O quê? Muito bem! E a partir desse dia, buscava um jeito de se divertir. E você? Se divertiu com essa história? E essa história entrou pela porta e saiu pela janela. Quem quiser, que corra atrás dela.